Dr. Marco Antônio Rosene fará uso da palavra. Bem, bom dia a todos. Ilustríssima doutora Patrícia Vanzolini, digníssima presidente da Seção Estadual da OAB São Paulo. Excelentíssimos membros da Ordem dos Advogados do Brasil, senhoras e senhores presidentes de subseções, conselheiros e conselheiras, autoridades, colegas, amigos e familiares aqui presentes. É com imensa gratidão que me dirijo a todos vocês nesse momento tão especial. Hoje, reunimos não apenas para o meu desagravo, mas também para prestar homenagem a outros profissionais que em algum momento enfrentaram adversidades em nome da justiça e da defesa dos direitos fundamentais. Em especial, aos colegas aqui que estão junto comigo nesta data, doutora Juliana e Chico de Oliveira, doutora Juliana Casamassi Lima, doutor Ederson Marcelo Valêncio, doutor Lucimar Codeiros, doutor Carlos Alberto Rodrigues Chaves. Rendo minhas homenagens também a todos os advogados e advogadas aqui presentes e àqueles que nos assistem pelo YouTube, que em suas respectivas trajetórias foram desafiados pela Justiça no regular exercício da nossa profissão. Este ano completei 30 anos ininterruptos de advocacia. E receber este desagravo da Ordem dos Advogados do Brasil é para mim muito mais do que uma honra, é um alívio, é um reconhecimento da minha classe de todos os abusos, arbitrariedades, ilegalidades que praticaram contra mim. É também o reconhecimento da minha dedicação à advocacia, da minha luta pelos princípios que regem a nossa profissão e, acima de tudo, da minha resiliência e coragem diante das adversidades. E a confirmação de que a justiça e a verdade prevalecem, mesmo nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Hoje, diante de todos vocês, vislumbro um novo horizonte. Uma página em branco que se abre para novos tempos e um futuro renovado. Eles agravam apenas um marco de justiça, mas uma confirmação de que estamos prontos para construir um futuro mais justo e ético. Nossa profissão é nobre e a advocacia é uma força transformadora na sociedade. Unidos, podemos transformar desafios em oportunidades e construir uma comunidade jurídica muito mais forte. Portanto, expresso publicamente minha gratidão, especialmente à atual diretoria executiva estadual aqui da OAB e ao atual Conselho de Prerrogativas Regionais. E faço isso aqui, respectivamente, nas pessoas do Dr. Leonardo Sica, que desde 2018 me acompanhou nessa luta, meu amigo Daniel Quelete, presidindo hoje a comissão aqui regional. Mas faço essa menção à OAB e ao Conselho, que com imparcialidade e comprometimento com a verdade, deram andamento a um procedimento que estava demasiadamente lento, tardio, mas ao final reconheceram a injustiça que sofri, bem como as inúmeras ofensas e desrespeito às minhas prerrogativas, à minha reputação, à minha dignidade pessoal e profissional. Neste momento, também não vou deixar de ressaltar a fundamental importância das prerrogativas dos advogados em um Estado democrático de direito. Nossas prerrogativas, como já foi dito aqui, elas não são privilégios corporativos. Longe disso, são alicerces sólidos que sustentam a estrutura jurídica e ética da nossa sociedade como um todo. A defesa intransigente dessas prerrogativas não se resume à proteção dos profissionais do direito, mas, acima de tudo, a salvaguarda de valores essenciais à sociedade brasileira, como a democracia, a igualdade, a liberdade e a dignidade da pessoa humana. O advogado é, por natureza, o guardião desses valores, contribuindo de maneira singular para a construção e preservação do Estado que todo cidadão de bem almeja. Um articulador da justiça e um instrumento de equilíbrio no sistema jurídico. Hoje, 1º de dezembro de 2023, todos vocês aqui estão testemunhando o último capítulo de uma história que chega ao seu final. Um final feliz,
mas que durante muito tempo parecia improvável, impossível. Pois bem, eu vou me alongar um pouco no tempo, porque o fato exige. Inicialmente, eu gostaria de dizer a todos e a todas que nessa tribuna, é a primeira e única oportunidade que tenho de falar oficialmente sobre os fatos ocorridos. Eu nunca fui ouvido em nenhum processo, e nem mesmo durante a fase de investigação sigilosa. Até meados de 2017, eu era um reconhecido professor de Direito Constitucional e Direito Tributário, advogado conceituado, requisitado e respeitado pela minha expertise, tinha uma boa clientela, ultimava meu doutorado na PUC São Paulo, integrava há mais de uma década o Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Tinha 48 anos. Até que, de repente, chegou o dia 15 de agosto de 2017. Naquela manhã, sem que absolutamente nada o justificasse, a minha vida ruiu aos olhos incrédulos e, ao mesmo tempo, ávidos da opinião pública. Graças à estrepitosa insanidade estatal, à falta de civilidade, de respeito ao cidadão, à lei e à Constituição. Logo ao alvorecer daquele dia, eu, minha esposa, meu filho e minha filha, esses dois ainda menores à época, fomos despertados, sobressaltados com a presença truculenta de mais de 10 policiais federais dentro da minha casa, exibindo armas de grosso calibre, pretextando o cumprimento de mandados judiciais, tudo por ordem da juíza de piso da 9ª Vara Federal de Campinas, Valdirene de Souza Ribeiro Falcão, atendendo representação do delegado da Polícia Federal, Vitor Hugo Rodrigues Alves Ferreira. Invadindo, expondo de forma espetacular e midiática a vida privada e profissional deste advogado que vos fala, sem nenhuma preocupação com a preservação da minha imagem, honra, reputação, tomaram minha liberdade, apossaram-se de meus bens, devassaram minha residência, meu escritório de advocacia, expuseram meus filhos menores, enxovalharam o até então meu bom nome, estiolaram a minha honra, minha dignidade, minha reputação, o meu respeito próprio. Atrocidades inadmissíveis, ilegalmente patrocinadas por agentes do Estado. Tantos tão graves descuidos numa operação policial instrumentalizada por inúmeras medidas coercitivas ilegais, abusivas, requeridas por uma autoridade policial, apoiada pelo Ministério Público Federal e decretadas imotivadamente por uma juíza declarada suspeita pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região e pelo Superior Tribunal de Justiça. A partir daquele momento, tornaram-se públicas as violações de minhas prerrogativas, entre as quais eu posso citar aqui num breve resumo: quebra ilegal do meu sigilo profissional entre advogado e cliente, através de interceptações telefônicas realizadas sem representação do delegado e sem decisão judicial para tanto. Busca e apreensão ilegal em minha residência e meu escritório. Ampliando o escopo do mandato, com a apreensão de documentos de mais de 170 clientes que não eram investigados. E uma prisão temporária ilegal, sem fundamento de validade idôneo, audaciosamente baseada em provas ilícitas e fatos comprovadamente falsos. Tudo fruto da disforia de gênio de investigadores e acusadores. Medidas absolutamente extremas, violentas, ilegais e abusivas, apenas e tão somente porque eu era advogado de 2 investigados. Os excessos não pararam por aí. Fui abordado dentro do banheiro da Polícia Federal com a indecente proposta de um delegado para eu colaborar com a investigação. Ou seja, eu deveria quebrar o meu sigilo profissional, pois eles, aspas, precisavam preencher alguns vazios. Obviamente, a proposta foi imediata e veementemente recusada. E a autoridade insistiu. Insatisfeita, disse mais de uma vez que eu nunca mais advogaria na minha vida. Também fui vítima de pressão psicológica e até tortura mental pelos meus delegados. Lamentavelmente, observei com o tempo, são técnicas
que ainda utilizam hoje, em pleno século XXI, em larga escala. E fizeram tudo isso para que eu colaborasse com as investigações. Quando esses fatos ocorreram, já vivemos um período muito difícil na advocacia brasileira. Forças-tarefa do Ministério Público Federal esparramadas pelo país tinham iniciado uma cruzada contra a advocacia, em uma clara e direta tentativa de criminalização da nossa profissão. Órgãos do Estado promovem hoje acusações e aprenderam a usar técnicas de comunicação em favor de suas teses, por mais absurdas que sejam, como no meu caso. E aos réus, investigados, acusados, resta apenas e tão somente defenderem-se nos tribunais enquanto assistem ao derretimento de suas imagens. Não existe mais investigação jornalística, e sim jornalismo sobre investigação. Apenas e tão somente uma espetacularização penal. É essa a notícia que vende. As nossas histórias aqui, é difícil você encontrar uma linha em algum jornal, seja escrito, falado, porque nós somos pessoas comuns, nós não damos ibope, nossas histórias não são de interesse da sociedade de uma forma geral, né? Só que é dessa maneira que o fenômeno da mentira disfarçada de verdade relativa e escondida atrás de instituições historicamente sérias passa a influenciar um grande número de pessoas. O uso arbitrário desses instrumentos por profissionais mal intencionados, inexperientes, incompetentes ou suspeitos, como no caso da juíza, só ganha espaço porque nosso sistema é absolutamente falho em punir essas autoridades que agem com abuso de poder. Posso testemunhar que o silêncio daqueles que estão investidos na função de defesa da nossa classe, seja em razão de mandato ou de nomeação, infelizmente, serve como estímulo para alguns colegas e procuradores, como os que atuaram no meu caso. Continuarem a violar as prerrogativas dos advogados e tentar uma absurda criminalização da advocacia. É imperativo reagir com firmeza, coragem, determinação, diante de qualquer tipo de violação aos nossos direitos e prerrogativas. Érico Veríssimo já dizia, aspas, a omissão é a forma mais covarde de negação. E o advogado, por essência, não pode ser neutro também, em nenhuma hipótese, especialmente se for um líder de sua classe. Sobre neutralidade, afirmou com muita sabedoria o arcebispo sul-africano Desmond Tutu, um dos principais ativistas de direitos humanos e pacifistas, mais admirados do século XX e XXI, Prêmio Nobel da Paz, em 1984. Disse ele, aspas, se você é neutro em situações de injustiça, escolheu o lado do opressor. Mas quis o destino que este ato solene fosse realizado durante a reunião do Colégio de Presidentes das Subseções da Ordem dos Advogados de Abril, aqui do Estado de São Paulo. Eu não poderia ter oportunidade melhor do que esta, diante de uma plateia tão qualificada, para transmitir a seguinte mensagem para todos e todas que hoje ocupam cargos, eletivos ou não, dentro da Ordem. Continuem exercendo suas funções plenamente, com coragem, altivez. Sejam destemidos, enfrentem as autoridades que tiverem que enfrentar quando o assunto for a defesa das prerrogativas profissionais dos advogados e das advogadas. Sabemos que a OAB é uma entidade muito forte, e unida, mais forte ainda. Mas temos que reconhecer que essa proclamada união ainda é uma pretensão, não é exatamente uma realidade. Estamos caminhando para esse ideal. Atos como o de hoje, atitudes concretas, como alguns foram mencionados aqui, sinalizam nesse sentido. E é importante trabalhar essa união. Num brevíssimo comentário, eu afirmo isso até com uma certa tristeza. Porque nos maiores momentos de maior dificuldade, nos anos de 17, 18, eu não encontrei, sinceramente, o apoio que eu precisava. Me decepcionei com alguns colegas que eu pensava que poderia contar. Afinal, eram companheiros de antigas jornadas, que me conheciam há muitos anos. E por motivos que desconheço,
preferiram a omissão e a neutralidade naquele instante. Mas essa decepção ela é ínfima e já ficou no passado, acreditem. Diante da alegria que eu tive de receber o apoio e solidariedade de pessoas que eu não esperava, nem sabia que tinham tanto apreço comigo. Não preciso nominá-las porque muitas estão presentes aqui hoje, já dei alguns abraços e também já externei minha gratidão pessoal. Quero aproveitar esse instante para provocar uma reflexão, todos nós. Como já foi dito aqui, essa semana repercutiu muito a fala do presidente da OAB Minas Gerais, não é? Proferida na 24ª Conferência da Advocacia Brasileira. Disse ele, aspas, os excessos que vêm sendo praticados por magistrados de tribunais superiores nos causam indignação e merecem nosso veemente repúdio. Ocorre que esses excessos já são praticados há muitos anos, não é de hoje. E não nos tribunais superiores, apenas nos tribunais superiores. Sobretudo, na primeira instância, de uma forma geral. A título de exemplo, aproximadamente 18 anos atrás, o então vice-presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de São Paulo, que era o Dr. Davi Teixeira de Azevedo, ele já alertava em artigo publicado no boletim do IBCCRIM sobre invasões abusivas em escritórios de advocacia. Portanto, com essa simples referência, fica claro que, em 20 anos, quase nada mudou em relação a esses abusos que são praticados contra nós. E se não mudou, é sinal de que os esforços empreendidos até aqui para diminuir esses abusos ainda não foram suficientes para mudar o estado das coisas. Mas isso não deve nos impedir de seguir em frente e continuar almejando e buscando essa solução. É importante também fazer uma autocrítica e reconhecer que, de certa forma, todos nós, advogados e advogadas, temos responsabilidade diante dessa realidade. Não só aqueles que circunstancialmente são voluntários e participam da OAB, seja na diretoria, nas suas comissões, no Tribunal de Ética, Comissão de Prerrogativas, não é? Os voluntários silenciosos. Não basta, portanto, um discurso bonito em eventos da nossa classe, se ele não vier acompanhado de ações concretas. E o bom combate exige mais atitude e menos discurso. Bom, já encaminhando para o final, volto à minha história, para lhes contar como ela terminou. Após mais de 5 anos de luta intensa, em 27 de setembro de 2022, foi proferida a decisão pela 5ª turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual manteve o reconhecimento da suspeição da juíza de piso da 9ª Vara Federal de Campinas, Valdirene Ribeiro de Souza Falcão, que já havia sido reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e ampliou o alcance da suspeição desde o início das investigações da citada Operação Rosa dos Ventos, ocorrida em 21 de março de 2016, resultando na nulidade de todas as suas decisões e atos processuais, bem como extinção de todos os processos em andamento e arquivamento de todos os inquéritos. E, finalmente, chegamos ao dia de hoje, dia do ato solene de desagravo. E confesso que todo esse tempo, que o mais ecoou meus ouvidos, foi a frase daquele delegado da Polícia Federal, me dizendo que eu nunca mais advogaria. Por isso, hoje tenho muito orgulho em dizer que, salvo o período em que me deixaram incomunicável, não deixei de advogar um único dia nesses 30 anos de profissão. Foi um período de muita dificuldade. Ainda é. Período de muitas portas fechadas. Mas, ao final, vencemos. Também não sou mais a mesma pessoa, nem o mesmo profissional de alguns anos atrás. O sofrimento é transformador. E se você retirar dele a força necessária para superar a dor
e aprender as lições que a vida te trouxe, ele realmente te transforma, te deixa mais forte e te proporciona um crescimento mental e espiritual fantástico. Eu descobri forças onde não imaginei que pudesse ter. Algumas pessoas ainda me perguntam, como você conseguiu passar por tudo isso? Eu respondo que me mantive firme na defesa dos valores que sempre acreditei, na minha convicção de inocência, sustentado também pela convicção de que a verdade e a justiça prevaleceriam. E prevaleceram. Diante das adversidades, decidi aceitar a situação, lutar e seguir em frente, de cabeça erguida. Afinal de contas, depende de cada um de nós preencher os acontecimentos de nossas vidas com significados construtivos ou devastadores. São sempre as nossas escolhas. Aprendi também, em estudo do Evangelho de Paulo, que a vida é um processo renovador diário. Nada acontece aos saltos, mas de pequenos passos constantes, um a um. Apareceu um obstáculo, prossegue assim mesmo. Devagar, mas sempre. E ao final, entendi que essas são as provas da vida e que temos de aceitá-las, passar por elas com determinação, coragem, paciência, resiliência e muita fé, retendo as importantes lições que a experiência nos trouxe. E foi aí então que meu coração acalmou. Acreditar na justiça, manter a serenidade diante das tempestades e resistir às pressões são os pilares que fundamentam a verdadeira essência do advogado e da advogada. Por isso, o dia de hoje será marcado na minha memória como um dia de celebração e agradecimento. Alguns dizem que nossa existência é uma sucessão de momentos só nossos. Pode até ser, em certa medida. Mas quando estamos acompanhados, e bem acompanhados, é muito melhor. Ainda que seja por um grupo muito pequeno, mas seleto. Nesse instante, não posso deixar de agradecer e render minhas homenagens a algumas pessoas que foram extremamente importantes em minha vida, neste período todo. Quero expressar minha profunda gratidão a você, meu brilhante advogado, amigo e confidente, Dr. Carlos de Araújo Pimentel Neto. Sua dedicação e humanidade extraordinárias foram a âncora que me sustentou durante toda essa jornada. Sofremos juntos, dedicamos infindáveis dias e noites ao estudo do meu caso, debatendo, analisando documentos, enfrentando desafios. Sua paciência nos momentos mais sensíveis para mim, sempre acompanhados de palavras de confiança e de esperança, foi uma luz que iluminou os caminhos mais difíceis. Por isso expresso meus sinceros agradecimentos, admiração e reconhecimento pelo grande profissional e ser humano que o senhor é. Não posso deixar de estender minhas homenagens aos seus fiéis escudeiros, o André e o Carlinhos, que muito contribuíram. Também acredito que estão aqui hoje. Que esse seja apenas o início de muitos anos de parceria e amizade. Obrigado por ser mais que um advogado, mas um verdadeiro companheiro de jornada. Doutora Angélica Carline, doutora Maria Paula de Carvalho Moreira, advogadas corajosas, amigas fiéis, sempre presentes em cada passo dessa jornada desafiadora. Vocês não apenas sofreram ao meu lado, mas também me presentearam com uma generosidade e carinho que foi além do que eu poderia merecer. Sempre me trataram com muito respeito e dignidade. Nunca tiveram vergonha de serem vistas ao meu lado. Pelo contrário, minha profunda gratidão a ambos.
Dr. Caio Carneiros Campos, você é verdadeiramente o irmão que a vida me deu. Um advogado nato, que sempre impressiona pela capacidade de enxergar os aspectos positivos nas situações mais adversas. Sinto saudade de sua presença mais constante, de nossas longas e francas conversas, quando o aprendizado se misturava com papos informais. Que em breve possamos compartilhar momentos juntos novamente. Doutora Andréa Navarro Franco, você foi meu anjo da guarda durante todo esse período. Advogada competente, determinada e corajosa. Tinha tudo para desistir e seguir em outro caminho profissional. Mas não me abandonou. Demonstrou uma confiança absoluta, inabalável na minha pessoa. Mesmo diante das adversidades, decidiu ficar, me apoiar, proteger e ajudar na reconstrução da minha vida. Sua decisão e atitude me proporcionaram uma caminhada mais leve até aqui. Muito obrigado por fazer parte desse capítulo importante da minha vida. Agradeço a minha família. Simone, Gabriel e Giovana, todos vocês foram vítimas da invasão que fizeram na nossa casa no dia 15 de agosto de 17 e repetiram no dia 15 de agosto de 18, propositadamente, o mesmo dia, porque a entrevista já estava marcada. Violaram seus direitos fundamentais à privacidade e à intimidade, mas vocês resistiram bravamente. Por isso, sintam-se homenageados. Esse desagravo também é de vocês. E muito obrigado por nunca duvidarem de mim. Agradeço minha querida mãe aqui presente, Laurice. E ao meu pai, Miguel, em memória. Muito obrigado por todo o carinho, apoio e orações em toda a vida. Vencemos, minha mãe. E nesse instante, tenho absoluta certeza que o Pai está vibrando conosco. Agradeço do fundo do coração aos amigos, familiares, meus companheiros do TED aqui presentes, que estiveram ao meu lado nos momentos mais difíceis. Suas palavras de incentivo e demonstração de solidariedade foram a luz que iluminou os dias mais sombrios. Cada gesto de apoio fortaleceu minha determinação de não apenas sobreviver, mas de prosperar diante das adversidades. Por fim, agradeço a Deus e rogo a Ele que este ato solene não seja apenas um momento de reparação, mas também um chamado à solidariedade e à unidade entre os membros dessa nossa nobre profissão. Ao celebrar a coragem daqueles que foram desagravados aqui junto comigo hoje, e aqueles que ainda não foram, mas o serão, celebramos também a força coletiva que nos impulsiona a continuar a luta para uma sociedade mais justa e equitativa. Termino parafraseando o ex-presidente do Uruguai, José Mujica, que se despediu da política com a seguinte frase, aspas, triunfar na vida não é ganhar, é se levantar e começar de novo cada vez que se cai. Muito obrigado. Que Deus abençoe a jornada de cada um de vocês. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Marco Antônio Roseni e a todos os requerentes desta sessão de desagravo. E, para finalizar, anunciamos a doutora Patrícia Vanzolini para o encerramento da solenidade. A história de todos os nossos desagravados de hoje, e em especial pelo seu impacto, a história do Dr. Roseni, nos ensinaram
a verdadeira função e o sentido do desagravo. É isso, é restabelecer a verdade dos fatos, colocar os pingos nos is, restaurar a honra e a imagem e a dignidade, mostrar desde sempre quem estava certo e quem estava errado. Para nós é uma honra fazer parte desse momento tão especial e creio que diante da coragem de todos os desagravados aqui presentes, fica muito claro que se o advogado tem essa coragem, e tem que ter, não lhe é dado escolher, não é, doutora Juliana, numa delegacia, não é, doutora Fabiana, numa delegacia, não é, doutor Rosene, perante a Polícia Federal, doutor Lucimar, doutor Ederson, se ao advogado não é dado escolher ser covarde, ele tem que ser corajoso, a um dirigente de ordem, muito menos. Se o advogado tem coragem, a OAB não pode ser covarde e não pode ser dirigente de ordem quem não tem essa coragem. Viva a advocacia! Declaro encerrada a sessão.